Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Lavo Centeno e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios sobre o mundo aí de pós-venda de concessionária. Hoje eu quero falar um pouco sobre um dos elementos que mais tem vindo à tona quando eu vou aí dar os meus workshops nas concessionárias, que são as principais observações, reclamações dos clientes ou então as principais objeções dos clientes. E dentre uma dessas, e a que me chama bastante atenção, é não ter tempo hábil para entregar o veículo, entregando dentro das expectativas do cliente, sempre com a ótica do cliente. Então, o tempo que a gente está dizendo em que precisa para pegar o veículo e botar no nosso pós-venda e entregar ele é maior do que ele espera, do que ele deseja, do que ele precisa. Isso é um ponto importante. Porque nós atraímos os clientes até o nosso pós-venda muitas e muitas vezes fazemos campanhas, né? Tem aquelas campanhas de os tais das inspeções gratuitas, 10 itens, 20 itens, 50 itens, 1 milhão de itens. A gente faz lá essas campanhas para atrair o cliente para dentro do nosso pós-venda, seja moto, caminhão, produtos agrícolas, veículos, tanto faz. Também tem aquelas campanhas importantes, obrigatórias e muito importantes para a segurança do condutor, de todo mundo, que são as campanhas referentes aos recalls, as chamadas para os recalls, que também tem o intuito de cuidar da segurança do cliente e na contrapartida ali a gente consegue higienizar a nossa base de dados, atualizar ela também com o cadastro dos novos proprietários, do segundo, terceiro dono daqueles veículos que há muito tempo já saíram da garantia, nós não sabíamos mais onde eles estão, e que uma campanha de recall, por algum motivo, 100% de segurança, faz com que muitos desses clientes acabam vindo até o nosso concessionário e a gente agora tem essa mágica de poder colher os dados dele ali, as informações necessárias desse proprietário. Então são duas campanhas, né? Inspeções gratuitas mais recall, tanto uma quanto outra tem custo financeiro zero para o cliente, né? Ele não paga nada, ele vem até a concessionária. E também tem as campanhas promocionais, N campanhas promocionais que nós fazemos por aí, né? Desde a famosa troca de óleo e filtros, até às vezes promoções referentes à suspensão, outras referentes a sistemas de freio, outras referentes a sistemas de direção, alimentação, correias, fluidos de transmissão, N motivos aí que nós vamos organizando para atrair o cliente. Então a gente tem um trabalho muito grande de fazer com que ele venha até o nosso concessionário. E uma vez que ele está no nosso concessionário, a gente tem dificuldade de entregar o veículo dentro do prazo esperado, dentro daquilo que é importante para o nosso cliente. E aí, quando isso acontece aleatoriamente, num momento de muito fluxo, a gente olha para aquilo e pensa: poxa, eu tenho que estruturar melhor as minhas campanhas, tenho que me preparar melhor para as minhas campanhas. Então, se eu estou no período de uma campanha e isso aconteceu, dos clientes virem até o nosso pós-venda e infelizmente nós ouvirmos de muitos deles a questão de que eu não tenho esse tempo todo para deixar o veículo aqui, poxa, eu não esperava que o veículo fosse ficar tanto tempo parado aqui no teu pós-venda. Isso mostra que a gente precisa olhar com muito carinho para parte do processo da nossa campanha. Tem uma parte que é a comunicação. Então, se eu tenho uma campanha X, eu já tenho que entender o tempo médio que leva para fazer o que a campanha preconiza no veículo do cliente. Isso é um tempo médio. E eu sei que esse tempo de trabalho não é o tempo de veículo parado, porque uma vez que o cliente chegou ali, é o quarto cliente que está sendo atendido, e o veículo dele só vai entrar em serviço muitas vezes 3, 4 horas depois e ainda precisa mais 1 hora, então esse veículo só vou entregar na parte da tarde. Então, uma vez que eu saiba disso, que eu não tenho como agendar um horário e já fazer na hora para o meu cliente, se eu sei disso, eu tenho que informar a parte disso na minha campanha. Ou, se eu não quero informar na campanha, a campanha tem que deixar muito claro a importância
do agendamento. E aí sim, na hora do agendamento, o profissional que está fazendo o agendamento, ele precisa organizar isso já com o cliente. Ele tem que saber se esse agendamento está sendo feito e com certeza já não vai ser nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro veículo que vai entrar em serviço no nosso pós-venda. Ele já tem que preparar o cliente e dizer: olha, o veículo então vai precisar ficar e nós vamos entregar na parte da tarde. Para que esse agendamento possa ser feito e o cliente venha porque aceita aquilo. Ah, mas o cliente não aceita isso lá. Bom, então a gente organiza o agendamento para o dia em que ele pode ser um dos primeiros a ser atendido, e aí sim ele fica ali no máximo o tempo que é necessário, um pouquinho mais que é necessário para fazer aquele serviço que nós preconizamos. Porque senão a gente faz campanhas para atrair o cliente só para frustrar ele. E isso é péssimo. Olha só, toda campanha tem que ser muito bem planejada. E o planejar é a maneira como nós comunicamos, é a maneira como nós educamos o cliente e tudo que virá depois disso. O agendamento também, tudo o que é preciso no agendamento, na hora que o consultor técnico ou o próprio técnico, dependendo de quem está atendendo o cliente, também na hora que estiver conversando com ele, reforçar isso. Isso é muito importante. Mas tem um outro lado também. Tem um lado em que a gente ouve muitas objeções do tipo: não dá para fazer isso agora porque não tem esse tempo todo que vocês estão precisando. Ou o próprio cliente chegar ali e dizer: eu não vou deixar o veículo, nem vou levar aí porque vocês precisam ficar muito tempo com o carro. Qualquer uma das duas coisas, o cliente está botando uma objeção ou está fazendo uma reclamação, né? Ou deixei, mas não gostei porque fiquei muito tempo sem o veículo. É uma das duas. Mais uma vez, nós temos que olhar para essa observação do nosso cliente e se perguntar: o que foi proposto demanda muito tempo? Se demanda muito tempo, precisamos treinar para informar para o cliente. E aqui nesse caso, já na maioria das vezes, é quando o cliente está ali ao vivo e a cores com o nosso time, seja consultores, técnicos, recepcionistas ou o próprio técnico. Porque ele precisa entender o tempo que leva de verdade para fazer aquilo e por que que ele vai precisar ficar esse período sem o veículo. Então, se demanda mesmo um grande tempo, pô, tem que explicar. Agora, se não demanda tanto tempo e vem sim pelo fluxo da oficina, porque o veículo já chegou lá pelas 11 horas, ou o que tem acontecido muito, porque simplesmente nós não temos técnicos, aí é um outro lado que nós temos que examinar. É um pouco mais de gestão aqui, um pouco mais de olhar para o nosso pós-venda e entender exatamente qual é o potencial que nós temos. E aqui o potencial é um potencial físico. Pô, se o nosso pós-venda tem 20 box, nós temos um potencial de atender 20 veículos, né? Ou não 20 veículos, nós temos um potencial. Se eu tenho 20 boxes, eu tenho potencial de vender 20 horas a cada hora. 20 boxes, cada hora passada, 20 horas inteiras foram vendidas, uma hora por box. E assim vai, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 horas num dia inteiro. Eu tenho esse potencial. Eu tenho cliente para isso? Não sei. Eu tenho técnicos para trabalhar no box? Também não sei. E essas duas perguntas é que tem que ser respondidas. Poxa, se eu tenho uma demanda e o cliente está reclamando: eu gostei do serviço, foi bem feito, foi com qualidade, mas fiquei muito tempo sem ver. Então, se é uma reclamação, isso é complicado. Porque essa reclamação, se ela está acontecendo, ou é porque eu não estou conseguindo organizar, planejar o agendamento, ou é porque, me não conseguindo fazer isso, ainda assim eu poderia remediar com o cliente chegando no meu pós-venda e explicando exatamente por que ele vai ficar sem o veículo tanto tempo. E aí a importância da próxima vez ter o agendamento. Agora, se não é nada disso, está na nossa capacidade de produção. E se nós não temos um técnico em cada espaço onde pode ser um box, mas tem demanda, nós precisamos organizar isso. E aí que tem que ter muita coragem e muita ousadia também. Coragem e ousadia. Coragem e ousadia para encarar o titular do concessionário e mostrar por A mais B
que sim, nós precisamos de técnicos ali. E é muito difícil contratar um novo técnico hoje por N motivos. Não tem mais técnico. Não tem mais gente querendo ser técnico todo dia. Não existe isso, então está cada vez mais difícil essa mão de obra qualificada. Então, é um problema. Do outro lado, sim, tem um passivo trabalhista enorme. Então, toda vez que a gente quer contratar, nós temos que vencer uma barreira gigantesca para convencer da contratação, mas temos que provar, por A mais B, que esse passivo ele pode ser diluído. Diluído como? Diluído de que nós vamos garantir que teremos serviços por longo tempo e que parte do passivo trabalhista que não tem como fugir, ele é sustentado pelo serviço executado. Agora, se a gente não faz nenhum nem outro e reduz ou mantém o nosso time muito enxuto, mesmo com um potencial grande e uma demanda grande, a reclamação, fiquei muito tempo sem o veículo, é sempre uma constante. E isso é um problema sério, uma vez que o concorrente pode entregar mais rápido. Pode prometer e cumprir. E aí a gente perde o nosso cliente. Sucesso das vendas e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.